É razoável que um pai preste contas da administração de um patrimônio de um filho? É evidente que não. Como é que eu vou submeter um pai a um procedimento de prestação de contas? Não faria o mínimo sentido. Mas certamente, saindo da figura dos pais, é sempre de bom grado que se imagine. Há muitos irmãos sérios. Havendo idoneidade da pessoa, ela estará liberta, enquanto curadora, de prestar contas. Mas esses casos são excepcionais. A regra sugere que as contas sejam prestadas. O que ele ganhou de aluguel esse ano passado? O que ele gastou de IPTU no apartamento dele? O curador vai embora. O deficiente intelectual pode viver até os 60, 70 anos. E como é que ele o fará sem ter patrimônio? De duas uma, ou ele já não tem o patrimônio de origem familiar, ou ele perdeu por má administração. E essa segunda hipótese não pode passar sem a necessária reprimenda. Proteção constitucional é também zelar para que o patrimônio dele, que agora estávamos falando, não seja dilapidado de forma irresponsável. Então, se esse deficiente intelectual herdou da morte de seus pais 4, 5 apartamentos, seja lá quantos forem, para a venda do quinhão que lhes cabe, necessária algumas formalidades. A avaliação judicial, por exemplo. Quanto vale o imóvel do incapaz? Se você, que é comproprietário do imóvel, quiser vender a sua parte por R$5.000 no metro quadrado, quando o mercado fala em R$10.000, essa é uma possibilidade sua concreta. Mas o quinhão do curatelado deve seguir os padrões de mercado. Porque nós devemos preservar o futuro. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Patrimônio de curatelado submetido à autorização judicial para comercialização. A bem da verdade, eu mesmo tenho casos particulares em que pai, tratando do patrimônio do filho, precisando movimentar, fazer negócios, fazer equações, tirar um apartamento daqui que está em condomínio, em que a proteção é tamanha que o próprio juiz permite que, a partir da apresentação de 2 ou 3 avaliações particulares, subscritas por empresas de credibilidade no setor imobiliário, por exemplo, que elas possam ser aceitas e tidas como válidas, sem a necessidade de ter que se nomear um perito para fazer aquela avaliação propriamente dita. Isso é importante. Será que é um constrangimento ter o dinheiro amarrado em conta? Particularmente, tem um outro caso em que o curatelado, com determinado numerário depositado, uma conta no fórum em seu favor, precisava fazer um tratamento de saúde, se iniciando o período odontológico e prosseguia com outros exames mais profundos. O seu plano de saúde não cobria todo o tratamento. E foi necessária a postulação em juízo para a liberação daquele dinheiro de forma justificada. O tratamento custará R$5.000,
peço autorização para movimentar os R$ 5.000, apresento os orçamentos e aqui apresento depois a nota fiscal de serviços correspondente. Se assim o for, sempre terá, em tese, um dia acaba. Então o nosso papel é prolongar a sobrevida desse valor. Temos que trabalhar com ele. Temos que assegurar um futuro, principalmente na falta dos mais próximos. E temos que evitar com que haja aproximação predatória. Isso é muito importante. Voltemos a um exemplo concreto da primeira ou segunda aula, em que o irmão apaixonado pela figura especial do deficiente intelectual, ainda assim toma-lhe emprestado R$ 100.000, que serão devolvidos rapidamente, mas alguma intercorrência surge no meio do caminho. As coisas mudam, ele queria devolver o dinheiro, inclusive corrigido monetariamente, mas ele não pôde mais. Eu quero lhe dizer que o direito brasileiro, ele traz ferramentas preciosas. A Constituição Federal, por si só, embora grande parte de seus artigos careçam de regulamentação infraconstitucional, ela diz com todas as letras o que nós precisamos saber, o que nós precisamos colocar em prática. Faça um exercício, você que está nos olhando, nos assistindo nesse momento, e que não é estudante de direito. Compre uma Constituição Federal em uma papelaria e uma banca de jornais e comece a folheá-la, artigo 1º, 2º, e veja quanta informação ela tem a lhe dizer. Veja quantos direitos que você passou a fazer jus e sequer sabia. Veja quanta coisa que não é lhe proporcionado, embora lhe seja assegurado. Alguma pergunta em relação a essa passagem? Eu tenho uma pergunta. A pessoa com deficiência intelectual goza dos mesmos direitos constitucionais reservados às pessoas consideradas normais? Boa pergunta, Edgar. Os demais deficientes. Boa pergunta. Por qual motivo que as pessoas com deficiência intelectual não fariam jus aos mesmos direitos? Falávamos nos bastidores exatamente isso. Antes de trazerem consigo o rótulo social da deficiência intelectual, elas são seres humanos dotados de dignidade, como quaisquer outros. A Constituição Federal atinge a todo brasileiro e estrangeiro domiciliado no país e não faz restrição. Pelo contrário, ela trata de aproximar os desiguais para que eles possam lidar com igualdade. Então seria absurdo imaginar que uma pessoa com deficiência intelectual teria mitigado seus direitos por conta desta condição, por conta desse diagnóstico que lhe é atribuído. Eu lhe diria que ela demanda um tratamento, não sob o ponto de vista médico, mas do operador do direito, diferenciado. Lidar com a causa da deficiência, repito, a cada aula, é o mesmo
que exigir do intérprete do direito um pouco de sensibilidade. Não podemos viver sob o impacto frio da lei. Nós temos que transformar, principalmente você, advogado, você que está em termos de ingressar na advocacia. O papel do advogado é fundamental. É o advogado que desenvolve inúmeras teses, inúmeros pedidos, que com o passar do tempo são agasalhados pelo Poder Judiciário ou são rejeitados. E assim são desenvolvidas as construções pretorianas, as jurisprudências de um país. As cortes brasileiras são formadas por pessoas. As pessoas se aposentam, as pessoas deixam o nosso mundo, outros ascendem às cortes. Você que nos assiste amanhã está ingressando num concurso público. Então nós temos a condição de fazer do direito que nos foi agraciado enquanto fonte de estudo uma ferramenta de concretização da realidade de uma gente que vive, no mais das vezes, carecedora da piedade inclusiva de uma sociedade. Quanto sofre um pai para poder educar o seu filho, para poder senti-lo integrado a uma rede regular de ensino? Muitas vezes ele tem o direito, muitas vezes aquele determinado estabelecimento pode lhe oferecer a ferramenta. Mas às vezes ela não é suficiente. Às vezes o seu filho não responde às possibilidades que são propostas. Eu conclamo a você, nobre estudante de direito, nobre julgador, promotor de justiça. Olhemos ao redor. Imaginemos o que pode passar dentro de cada lar brasileiro. Não deixemos de aplicar a lei. A ação de reintegração de posse é feita com a possibilidade de liminar. E a liminar tem de ser outorgada, mesmo se ela houver de despojar a posse de inúmeras famílias de um determinado local. O juízo deve exercer o poder da sua caneta. Mas ele tem que sentir isso. Ele tem de ir para casa e se angustiar com esse problema. Ele tem de fazer a diferença. Ele tem de ser especial. Pois o cidadão, quando bate às portas do judiciário, espera a última manifestação de um direito que talvez tenha sido sonhado um dia. Talvez você me diga que estamos partindo para um caminho filosófico. Negativo. A ideia original era exatamente essa. Enfrentemos o que falta no mercado. Enfrentemos o que precisamos ter no mercado. Sangue novo, ideias novas. Pessoas que levem a efeito a aplicabilidade da Constituição brasileira. Pessoas que reconheçam o direito social ao trabalho. Pessoas que flexibilizem a questão do voto e mantenham preservado, desde que possível, essa possibilidade. Por que não permitir o casamento em casos que seja possível? Em casos em que os próprios pais, que tão bem conhecem seus filhos,
assim opinam favoravelmente. Esta questão dos limites de atuação do Estado, até onde ele deve se pronunciar, até onde ele pode entrar, isso é muito importante. O Estado não pode ser tudo e ele não pode falar por todos. Reivindiquemos essa ingerência que por vezes não é saudável. Alguma dúvida? Não. Obrigado. A ideia, senhores, nossa aula chega ao fim, estamos chegando próximos desse quinto trabalho, em que falamos sobre a interdição, sobre a deficiência intelectual. Dificultosa essa tarefa que é de compartilhar com os atores desse processo algumas vivências já compenetradas por nós, algumas necessidades que tivemos, e sempre ficamos pensando de uma forma que você que está em casa precise saber. Se você desligar o seu televisor agora e fizer um clique na internet tratando do tema interdição e deficiência intelectual, você verá inúmeras vozes em sentidos opostos. Haverá uma corrente que sustenta que é sim uma medida protetiva, é uma medida garantidora, uma medida de ressalva de direitos. Haverá uma outra corrente absolutamente contrária à utilização do processo de interdição. Para essa corrente, tudo o que possa ter sido dito em termos de processo, em termos de instrumento, não existe, ou ao menos não deveria existir. A ideia é que você avalie, é que você tire suas conclusões. Nós impulsionamos a sua massa crítica e fazemos com que você tenha a sua própria verdade, ou com que você penetre mais a fundo no tema e procure ouvir opiniões inteligentes, fundamentadas cientificamente. Ouça quem sabe o que está dizendo. Fale com médicos, fale com profissionais da área da saúde, profissionais da área social. Não tome a fala nem de um lado nem de outro como verdadeira. Questione a minha fala. Questione os nossos sonhos, os sonhos das famílias com deficiência intelectual. O debate está proposto. Ele é apaixonante. Ele é encantador. E com sinceridade, eu gostaria de saber que no futuro próximo possa ter havido uma repercussão em torno dessa conversa. Esse tema que é trazido com os senhores, ele não está na graduação do curso de Direito. Possivelmente, os seus professores não trataram desta questão a fundo. Quando muito falaram da capacidade em si, do instrumento legal. A discussão que foi proposta aqui é viva. É o que existe de momento da porta para fora. E nós que pretendemos, ou de fato atuamos na área do direito, não podemos fechar os olhos para isso. Se o amigo que nos vê é advogado e milita em outra área do direito, que não o civil, direito previdenciário, a deficiência intelectual está na sua área. Direito penal, também tem muito a falar da sua área.
O direito do trabalho, o direito civil, então, nem se diga. O direito penetra na vida da pessoa com deficiência por todos os lados. Todas as áreas do saber são chamadas nessa discussão, sem exceção. Mas, saindo um pouco desse meu discurso, como é que você tem lidado com a pessoa com deficiência? Eu já lhe indaguei, se conhece, se tem algum vizinho, se já falou com alguém. Para os que tiveram uma resposta positiva, como é que foi esse primeiro contato, o segundo, se é que existiu? O que é que foi feito nesse primeiro contato? Teria algo que poderia ser feito diferente numa segunda vez? Será que foi despendido a atenção e o respeito necessário para essa pessoa com deficiência? Será que quando estamos na fila de um banco e aparece um deficiente, nós lhe damos a atenção, a deferência e a prioridade no atendimento? Portanto, são questões que são trazidas para mexer, sim, com a consciência de cada um. E absolutamente temos a pretensão de nos colocar num degrau acima de qualquer outro sentimento. Não. Mas nós queremos profissionais que façam a diferença. Eu insisto na tese, se você está estudando para concurso público, torceremos por você, mas faça do seu cargo algo precioso. O direito tem que ter uma razão de ser. E esse direito está personificado, está materializado na Constituição. Certamente as provocações foram feitas, as ideias foram compartilhadas, a massa crítica pensante que nos assiste, e principalmente de vocês, que vivenciaram esse contato, eu quero acreditar que talvez esse contato que nós tivemos tenha sido um divisor de águas. Porque um dia foi para mim. Um dia recebi um convite para lidar com a causa da deficiência. E esse dia já tem mais ou menos uma década. E quem sabe você não possa entrar então nesse exército de pessoas que vieram para tentar fazer a diferença. Estamos chegando ao final desta quinta aula, ou melhor, de todas essas aulas. Agradecemos a vocês que nos permitiram a entrada em seu lar. Agradecemos ao Edgar, ao José Luiz e ao Renato, na certeza de poder, de alguma forma, ter contribuído com essa discussão ainda praticamente precoce, vamos assim dizer. Muito caminho terá a ser seguido. Portanto, leve meus agradecimentos especiais. Você que tem suas dúvidas, que tem comentários a fazer pelo que foi visto, mande sua mensagem eletrônica para saberdireito@stf.jus.br. Tudo que dissemos, cada uma das 5 aulas, estará disponível para você consultar a qualquer momento no YouTube. www.youtube.com/saberdireitoaula. Até a próxima.